Olá, humanos, estou de volta. Estava em planejamento estratégico, mas agora estou de volta. Sentiram minha falta? Eu senti sua falta. Você não gosta de mim, mas sempre faz falta. É isso aí, galera. A gente voltou com o DB1 Talk Knowledge, episódio 11. Dessa vez a gente vai falar de metodologias ágeis. Você conhece alguma coisa disso, Timbot? Thiago, eu nem tenho pernas. Não tem como ser ágil. Como é que vai correr, né? Mas não tem nada a ver com isso, né? Ou talvez na prática tenha alguma relação aí com a rapidez. Mas a gente não tá sozinho hoje, Timbot. Quem tá aqui com a gente é o Carlos Gianni, da DB1 Global Software, que é Agile Coach, inclusive, e vai ensinar hoje tudo pra gente sobre metodologias ágeis. É um prazer te receber aqui hoje, Gianni. Prazer é todo meu. Obrigado aí pelo convite, Thiago. Obrigado, Timbot, pelo convite. E espero passar um pouquinho aí sobre agilidade para vocês. É isso aí. E hoje eu queria até começar já perguntando para você o que é realmente o conceito de metodologias ágeis e como a gente chegou hoje em dia a realmente esse conceito e utilizar ele na prática. Legal pergunta, Thiago. Para responder essa tua pergunta, eu vou voltar um pouquinho ao tempo, né, dizendo para vocês que 17 especialistas, né, em TI, especialistas na época era XP, DSDM, FDD, Scrum, e eles se reuniram no local, justamente para discutir um pouquinho sobre que os métodos que estavam naquela época, antes de 2001, eram pesados e falhos. E todas essas metodologias que eu falei para você, existiam vários especialistas se encontrando, né, para discutir, precisamos mudar, porque esses frameworks que eu comentei, boas práticas ou metodologias, tinham os mesmos fundamentos e propósitos. Então eles perceberam que naquele momento em 2001, eles precisavam fazer um manifesto ágil. Legal. Foi daí que surgiu esse buzzword, né, que é uma palavra de conceito, como você falou, né, é ágil, mas não é sair correndo. Sim. Né, justamente você poder fazer entregas incrementais, com uma cadência, gerando valor para o cliente e sempre tendo aquela questão do feedback, né, para poder atender o business value, que é a expectativa do nosso cliente. E todas essas ferramentas, boas práticas e metodologias tinham isso em comum. Né? Aí que gerou o Manifesto Ágil a partir de 2001. E lembrando, se você pegar um livro Desenvolvimento Ágil Limpo, de Uncle Bob, ele comenta que eles geraram um manifesto e falaram, e agora? Qual vai ser o nome para isso? Eles levaram praticamente 2 dias para decidir o nome, né, desse manifesto. Não foi tão ágil. E não foi tão ágil, justamente. Então, foi aí que veio, né? Alguém mencionou lá, eu não lembro de cabeça quem foi, sim, mas veio essa palavra. Mas eu reforço muito, né, a questão dos 4 pilares do Manifesto Ágil, que é indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, software funcionando, mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente, mais que negociação de contrato e, por fim, não mais e não menos importante, responder a mudanças, mais que seguir um plano. Não necessariamente as questões da direita não sejam importantes, elas são muito importantes, né? Mas sempre quando a gente se confronta com esses 2 paralelos, a gente sempre tem que valorizar as questões da esquerda, né? E com isso, o que ajuda a gente? A transformar em um time auto-organizável, né? Focado na entrega, motivado, qualidade, né? E, consequentemente, forma-se ali, que eu denomino o que é agilidade, com base na cultura. Você fortalece a sua cultura. Então, isso aí é um resuminho. Espero ter respondido essa tua pergunta. Sim, que sempre é muito difícil e muito abrangente, né? Sim, não é bom a gente entender que o nome vem de metodologias ágeis, mas não tem nada a ver com sair correndo e fazer tudo de uma vez, tem totalmente ligado com a qualidade realmente da coisa, né? Aqui a gente, né, tenta trazer muito isso pro mundo de tecnologia e inovação, e você, como opera ali dentro da DB1 Global Software, como que a gente pode deixar mais tangível em exemplos, realmente, como é
trazer esses métodos hoje em dia utilizados dentro do desenvolvimento de software, por exemplo, que é a especialidade da DGS hoje. Quando eu cheguei aqui na DGS, na DB1, né, eu observei que ela tem uma cultura de agilidade, com foco em agilidade, né? Porque a agilidade ela é um guarda-chuva. Então ali dentro desse guarda-chuva eu tenho Lean, eu tenho Scrum, Kanban, né? Eu tenho TDD, FDD, DSDM, eu tenho eu tenho PMBOK que eu também considero, né? Porque tudo que você está atendendo ao cliente, gerando aquela expectativa de valor, né? Você está sendo ágil. Tudo que o mercado hoje, como eu falo, Thiago, ele é VUCA, né? Depois virou MOVUCA e agora está BANI, porque ele é incerto, ele é volátil, né? Então a gente tem que se adaptar rapidamente a essas mudanças. Então vamos pensar que um time, né, quando a gente está produzindo valor para o cliente, a gente tem questões de requisitos sempre mudando, mercado está sempre mudando, que impacta as necessidades do cliente. Então a gente precisa o quê? Especialistas, que a gente denomina como agilistas, que auxiliam o time a eles se tornarem auto-organizáveis. Percebe-se que não é o agilista que vai fazer o trabalho de agilidade, e sim treinar um time para que eles possam gerar valor rapidamente, né? Porque, é claro, o cliente ele vai querer gerar valor rapidamente para que ele possa colocar no mercado e experimentar. Porque eu vou ter meu feedback. Se eu estiver errando, eu consigo corrigir esse meu caminho mais rapidamente para o sucesso do meu cliente. Então a gente treina o time para isso, para reduzir o desperdício, né, pensando em eficiência do fluxo. A gente treina o time para ter uma visão sistêmica, porque a gestão ela é muito importante dentro de uma organização. Por isso que ela não pode ficar somente na mão de uma pessoa. Sim. Ela tem que ser compartilhada com o time. Aí que entra o agilista, o gestor, que vai gerenciar o quê? O ambiente. Para proporcionar mais eficiência e eficácia, proporcionar uma eficiência no fluxo de trabalho do desenvolvedor. E ele tem que ter essa percepção. Por quê? Não é somente ele receber a demanda, né, e fazer, agora a responsabilidade está para o meu amiguinho do lado. Não. Ele vai entender que lá no comecinho da solicitação do cliente, o cliente tem uma dor, ele vai atender essa dor e vai falar assim, poxa, olha o trabalho que eu estou fazendo, que depois vou entregar para o QA, né? Eu vou entregar o quê? Um produto, uma demanda, um pacote de trabalho que facilite a colaboração entre os dois para que mais rápido chegue ao mercado. Aí eu falo para você, software funcionando, mais que documentação abrangente. Porque rapidamente eu vou ter o feedback do cliente e rapidamente eu consigo ter aquela visão de valor. Né? Então eu saio na frente do mercado e a equipe sentindo isso, ela vai estar assim uma equipe auto-organizável, motivada, né? E tem o senso do propósito. Você percebe que tudo isso que eu falei para você, muito agregado na cultura da DB1, né? Senso de propósito, motivação. Então é assim que nós trabalhamos dentro do time. Metodologia, framework não é o fim. Ferramenta não é o fim, é o meio. Precisamos dela para que nosso trabalho seja automatizado, seja cadenciado, né, e cerimônias. Então é dessa forma que a gente trabalha com o time. Legal. E inclusive dentro da DB1 Global Software existe um time todo só cuidando da parte da agilidade realmente, né? Isso. Nós estamos criando aí um chapter DB1 Agile, né? Estamos construindo aí em 4 mãos, porque a gente, a gente quer crescer como estrutura, como também uma organização ágil, porque a gente pensa muito em times e a gente consegue escalar a agilidade quebrando silos, né? Formando tribos, quebrando a burocracia, que burocracia é importante, mas a gente consegue reduzir, às vezes, um lead time dela, né? Porque conforme diz o desenvolvimento ágil, conforme diz Mary Poppendieck, que eu me espelho muito nela, que ela escreveu o livro Desenvolvimento Lean de Software, né? A gente tem que observar o quê? Num fluxo de valor, onde é que estão nossos gargalos? Porque tudo que é espera é desperdício. Isso vem da onde? Olha que legal, Thiago. Vem da manufatura. Então são conceitos antigos, lá de 1950, Toyota, engenharia de produção,
que a gente traz para linha de produção de software e mais atual, né? Atualiza, dá aquela repaginada e falou, poxa, olha como é que se encaixa direitinho ao nosso modelo de trabalho. Então, trazendo esse conceito de Mary Popendi, que a gente reduz o desperdício, que é a mesma coisa que a gente está falando dentro da organização, sim, que é o Business Agility, né? A gente quebrar esses silos entre os nossos departamentos e fazer um único flow, né? De ponta a ponta, e todo mundo visualizando o valor. Legal. Você disse alguns exemplos aqui do que a gente pode compreender em termos de sistema mesmo, né? Utilizado para tentar ajudar. Eu conheço mais o Scrum, né? Você disse alguns outros aí, o Lean, né, por exemplo. Quais são os mais realmente conhecidos, mais utilizados, ou isso vai realmente ter mais definição conforme o que está sendo produzido, o perfil da empresa, talvez, o perfil do setor? Legal essa sua pergunta, Thiago, porque é uma questão bem polêmica, né? E roda aí as redes sociais, as comunidades também. Eu não levanto bandeira, né? Eu acredito que tudo se encaixa, a ferramenta ela vai se encaixar conforme o ambiente de trabalho. Sim. Né? E agilidade é o quê, Thiago? Se aquela ferramenta, aquele framework ou aquelas boas práticas não está dando certo, né? Então você está tendo o quê? Está aplicando, está experimentando, que é um item muito importante, né? A empresa está aberta à experimentação com responsabilidade. Então você está experimentando um modelo de trabalho que você vai ter feedback do time. Sim. E medição. Você vai utilizar de métricas para saber, poxa, eu estou no ponto A, estamos conseguindo para o ponto B? O meu fluxo aqui não está dando certo. A ferramenta que eu implementei não está funcionando. Vamos experimentar outra, né, em acordo com o time. Então, assim, posso colocar Kanban, posso colocar Scrum, posso colocar XP, né? O Lean é um mindset, né? Então eu posso aplicar Lean, eu posso aplicar Management 3.0, né? Eu posso começar meu projeto com uma Lean Inception. Eu posso começar meu projeto antes da Lean Inception com um Design Sprint, que veio da Google, né? Posso implementar no meu time OKR. Então, assim, você percebe que é um guarda-chuva. Então, a gente tem que utilizar dos melhores mundos, daqueles pedacinhos que eu estou precisando, que se encaixa com o meu modelo de trabalho naquele produto, naquele projeto, com aquele time. Legal. Então isso tem a ver realmente com a forma de trabalhar e como isso se encaixa, né? Dentro da metodologia ágil mesmo, quais são os principais termos utilizados? Você falou OKR, por exemplo, né? Quais são os principais dentro desse sistema, digamos assim, que são utilizados no dia a dia? Poxa, Thiago, essa aí tu me pegou, velho. Mas eu vou lhe responder. Ó, inspeção, adaptação. Sim. Né? Vamos supor, retrospectiva, replenishment, ou se não, pode ser o planejamento, daily meeting. Tem bastante, você deve estar bastante daily meeting. Kanban, Scrum, que são os mais conhecidos. Sim. Entrega de valor, Business Value, Business Agility. Então, assim, é um ecossistema de palavras, né? Que a gente acaba até integrando no nosso vocabulário no português, né? Sim, a gente vai se adequando. Justamente. Legal. Mas tem fluxo de valor, aí vem nas métricas burn down, burn up, CFD, inúmeros, no Management 3.0, né? Times de sucesso, OKR. Eu vou ficar falando aqui para você e Teambot vai gravar tudo aí, né? Tem bastante coisa. Eugênio, a gente então trouxe aqui muito isso na rotina de TI, realmente, né? Que é o mundo, né? DB1 Group e DB1 Global Software. Então, como a gente pode trazer exemplos de cases mesmo em que a metodologia ágil foi aplicada e até em processos, por exemplo, na área de desenvolvimento, né? Eu sou um dev, por exemplo, né? Um futuro staff engineer. E aí eu vou codar, por exemplo, em algum momento utilizando a metodologia ágil, vai otimizar também meu processo ali. Legal, Thiago. Às vezes a gente até fala, né? A gente tá fazendo agilidade e nem percebe que tá fazendo, né? Por exemplo, do XP. O XP foi uma das primeiras metodologias a trazer esses fundamentos. Quando a gente fala programação em pares, né, pair programming, é um conceito de agilidade, né? Então, hoje a gente tem projetos que
a gente, quando tem alguém, por exemplo, um trainee, uma pessoa, um júnior, e às vezes precisa acompanhar, ou até mesmo fazer uma revisão de código de um sênior, um pleno fazer de um sênior, um sênior fazer de um pleno, a gente faz pair program, né? E isso ajuda o quê? Na qualidade do código, né? Então, isso são cases ágeis de sucesso. Retrospectiva, a gente roda muita retrospectiva em qualquer metodologia aplicada. A gente trazer o time, né, para tomar decisões, opinar, dizer o que está bom, o que está ruim, né, e pegar e gerar ações é também um case de agilidade. E o mais clássico, né, eu sempre falo assim, que a gente tem 3 ambientes. Tem um ambiente que é aquele ambiente muito favorável, está sob o nosso controle. Por exemplo, o relógio. O que eu preciso dele? Ele me informando as horas, eu estou satisfeitíssimo. Né? Não preciso saber como ele funciona, porque o mecanismo dentro de um relógio de ponteiro é muito complicado, né? Alemão e tudo. Então, sabendo as horas está me satisfazendo. Tem aquele ambiente complexo, onde eu preciso descobrir constantemente, né? Por meio de feedback, de experimentações, né? E aquele ambiente caótico. O complexo eu posso dar um exemplo de uma cidade. Uma cidade, Maringá, é complexo. Vamos dizer, tem o tráfego, tem semáforos, vai chover, não vai chover. Então, é complexo. Mas está sob o nosso controle. Tem algumas variáveis, mas está sob o nosso controle porque eu moro aqui, você mora aqui e a gente sabe o comportamento da cidade. Sim. E tem o caótico, que é justamente bolsa de valores. Não sei o que vai acontecer. Não tem nem variáveis, imprevisível. Esse é o caótico. A agilidade, ele funciona bem nesse meio, no complexo. Então, tivemos experimentos que, por exemplo, tem projetos complexos, que às vezes a gente vai rodar ali é complexo o ambiente, e eu rodo um waterfall, um cascata. Né? Tivemos uma experiência num projeto e não conseguimos colocar um produto limpo, com segurança, sem bugs. Né? A gente sabe que a cobertura de bugs não é 100%, mas com padrão. E o que aconteceu? Respinga no usuário final. Quando a gente resgatou a metodologia, o processo, a cadência, o refinamento, pair programming, qualidade, QA participando, um time colaborativo, multifuncional, eu tenho dentro de um time, eu tenho QA, eu tenho Dev, eu tenho Tech, eu tenho Agilista, eu tenho GP, eu tenho UX, eu tenho um time de produto. Então você percebe que eu falei vários papéis e perfis dentro de um time trabalhando colaborativamente. Sim. Né? Então acabamos percebendo que os números já mostravam, né, essa evolução. Então a questões de bugs reduziu, problemas com o cliente reduziu, a satisfação, o business value que o time de produto precisava entregar alcançou, o time trabalhou mais motivacional. Então assim, na prática a gente vê essa diferença. Sim. E nada que ir para um modelo, para esse ambiente que eu estou falando complexo, rodar um modelo para a gente poder aprender. Poxa, de fato, a gente percebe que a agilidade traz mais valor para um ambiente desse. Eu achei legal que você falou que às vezes a gente utiliza no dia a dia e nem sabe, né? Porque eu acho que o conceito realmente que está na prática e vem ali para trazer mais qualidade para o trabalho, né? A gente trouxe exemplos aqui no mercado de TI, no desenvolvimento de software, né? Na operação aqui dentro do grupo DB1. Mas a gente consegue traduzir, utilizar metodologias ágeis em qualquer ambiente de trabalho, ou não? Consegue, e recomendo muito essas práticas saindo de TI. Tá? A gente consegue trabalhar com metodologias ágeis até dentro de casa. Tá? Você vai ali, pega uma ferramenta, um Kanban, pega ali e bota ali junto com a sua família. Pessoal, a gente tem aqui, como é que está a nossa... vamos planejar aqui as férias, né? Quais são as atividades que vamos estar fazendo nossas férias, ver o progresso. Eu tenho que estudar, eu tenho um objetivo, bota ali no Kanbanzinho, vê se você às vezes acumulou muita tarefa, você mede seu WIP, né? Multitarefas, muita tarefa ao mesmo tempo, você não consegue entregar nada, você está organizando o seu fluxo de trabalho, isso é agilidade, então você leva para dentro de casa. E a mesma coisa para a empresa, né? Você consegue fazer isso em qualquer setor organizacional, tá? E você fazendo isso, você se torna único, é uma organização única. Sim.
sempre com visão, todo mundo com o mesmo propósito, com a mesma missão e o mesmo valor, né? Que é entregar valor para os nossos clientes finais. Né? A gente reduzir as dependências, reduzir os desperdícios, ver o fluxo como um todo, de ponta a ponta, desde a solicitação ali do nosso colaborador, passa pelo RH, DP, gestão, né? E até a entrega final do nosso, porque a gente tem clientes internos e clientes externos, né? Então a entrega final do nosso colaborador, e a gente já começa a ver muito movimento saindo de TI. Se você jogar ali nas comunidades, você vai achar RH ágil, jurídico ágil, business agility, né, que é agilidade nos negócios. Olha que bacana esse tema. Como é que a gente consegue atender um mercado que é volátil, incerto, né, e ambíguo, se a gente não ter esse mindset, esse pensamento de agilidade? Então, a gente já está saindo da esfera de TI. Então, qualquer lugar, qualquer ambiente, você consegue praticar agilidade. Legal, então tem... Metodologia ágil é uma forma de pensar. Exatamente, ó, o Timbot já aprendeu, galera. E é muito isso que o Timbot falou, tá muito mais ligado, acho que, não é nem o estado de espírito, digamos assim, mas como você se conecta ao sistema e você faz ele dar certo, do que uma ferramenta em si que vai te ajudar, né, com isso. Perfeito, Thiago. É legal. Isso aí que também penso que é tudo uma questão de propósito, de cadência, de fluxo de valor, né? E experimentar muito, tá? Porque quanto mais a gente experimenta em pequenos ciclos, né, mais rápido a gente coleta feedback. Coletando feedback mais rápido, eu consigo dar um norte ao valor que eu tô produzindo para o meu cliente. Sim, legal. O conceito metodologias ágeis é recente também, né? Assim, pelo menos eu acho que a terminologia desse nome, digamos assim, eu pelo menos não tinha escutado antes, a não ser de uns 2 anos para cá, né? Então, eu acho que isso também impulsionou profissionais, por exemplo, como a sua função hoje de Agile Coach, focado nisso, porque viu que é um conceito, um sistema que dá certo, né? Pensando realmente na pessoa que quer atuar, por exemplo, né? Que quer trabalhar com isso, né? Que a pessoa precisa realmente ter, pensando tanto em informação, por exemplo, quanto soft skills mesmo, né? Tipo, de comportamental, porque como tá ligado realmente, como o Timóteo disse, a um jeito de pensar, acho que o soft skill também é importante nisso, né? É muito importante, Thiago, soft skill, e eu coloco que seria a primeira busca pelo conhecimento, você trabalhar o seu soft skill. Porque a gente sabe que às vezes a gente foca muito em processo, métrica, interpretação de métrica, né, cadência, mas a gente sabe que ali no meio tem pessoas. Sim. Né? E quando a gente fala de pessoas, aí entra aquela questão do change management. Como é que eu vou mudar o meu ambiente? E você falou um negócio bacana, né? Porque às vezes é um termo que a gente está escutando hoje. Toda mudança, né, dependendo da forma que ela é aplicada, ela pode levar 1 semana como 10 anos, né, para ser adotada, né, nesse contexto que nós estamos hoje de agilidade. O agilista, ele precisa ter esse soft skill, porque ele vai trabalhar com pessoas e vai trabalhar com muita mudança. Então ele tem que ser um polinizador da cultura ágil, né? Aí entra a questão, se ele não liderar pelo exemplo, né, ele não vai conseguir seguidores. Ele conseguindo seguidores, né, vai ter mais pessoas aderindo a essa cultura. Tá? Mas tem N técnicas que ele pode fazer no dia a dia, o agilista. Tá? Mas ele também vai trabalhar o quê? Comunicação não violenta, ele vai trabalhar negociação, ele vai trabalhar também um pouquinho de psicologia de times. Sim. Olha que bacana, já começa a fazer o quê? Uma rede de conexão. Né? Porque eu tenho que entender como é que meus indivíduos se conectam, para depois eu entender como é que meus times se conectam. Né? Aí eu consigo entender como é que minha organização se conecta. Sim. Né? Então, isso tudo é uma questão de você ler bastante, estudar, entrar em comunidades, né? Tem muita comunidade que tem pessoas querendo pivotar de carreira, né? Que ensinam como fazer. Depois, então, que você começar a ter essa maturidade de soft skill,
você também já depois começa a aprender o que? Hard skill, né? Que são técnicas de negociação. Aí você também vai entender um pouquinho de priorização, de como é que eu executo uma retrô, como é que eu faço um planejamento. Sim. Aí você vai entrando como é que eu monto um board de Kanban. Eu acho legal o conceito que você trouxe, o exemplo, até porque metodologia ágil não tem nada a ver com sair gritando com a pessoa para ela fazer logo e agilizar o trabalho. É muito mais relacionado à gestão de tempo, cultura de feedback, que você falou bastante, né? Que é legal. Aqui dentro do grupo DB1 a gente percebe que isso acontece bastante. Negociação, né? Realmente fazer as coisas darem certo, né? E é isso, galera. Você consegue deixar mais algumas dicas aí para quem quer aplicar realmente no dia a dia? Até talvez, você citou alguns livros aqui bem bacanas, né? Talvez deixar aí de referência para a galera que quer, às vezes, ou trabalhar com isso ou aplicar. Você disse que dá para aplicar até dentro de casa, então assim... Dá. Eu recomendo, assim, quem tiver interessado, né? Até mesmo procurar o nosso chapter, né? Reforçando, estamos construindo. É um projeto muito bacana, né? Já temos agilistas trabalhando dentro do chapter DB1 Agile, né? Fortalecendo essa cultura que já veio da DB1, então isso até nos dá um passo à frente. Mas é isso aí, Thiago, acho que procurar informações, cheio aí na internet, entrar em comunidades é importante, escutar muito, ter aquela escutativa, né? É aquele conceito das artes marciais, né? Sim. É o Shu Ha-Ri, né? O Shu, by the book, vamos aprender o que está escrito. Experimente, faça passo a passo, né? Vê o que está escrito e copie, e faça. E você vai aprender com isso. O Ha, eu já começo o quê? O que eu aprendi, eu vou experimentar coisas diferentes. O que meu mestre está me ensinando, eu já começo a modificar, colocar um pontinho aqui no I, uma vírgula ali, experimentar, né? E Shu Ha-Ri, o Ri, né? Que parece a felicidade, né? Mas é com H. Você já está criando o seu próprio método. Sim. Né? Você já está criando uma outra metodologia, uma outra forma de pensar. Você está sendo mais criativo, né? Você está implementando novos métodos. Então, eu acho que a agilidade também entra muito nesse conceito. E a questão também do estudo entra muito nesse conceito. Não ter afobação, né? Achar que a gente sabe tudo, trocar muito ideias com nossos parceiros, né, de trabalho, né? E mais uma vez faço esse convite para quem quiser conhecer papel, responsabilidade, a gente está aí à disposição para atender todos os colaboradores da DB1. Legal, é isso aí, galera. A gente falou hoje bastante de metodologias ágeis aqui e como a gente aplica isso, principalmente no mundo de desenvolvimento de software, né, que é o local de atuação do grupo DB1, mas como o Jenny falou, a gente pode aplicar isso até mesmo dentro de casa, em outros conceitos, setores da empresa, então assim, fica a dica aí para vocês pesquisarem e entenderem cada vez mais sobre esse conceito que é bem atual, né? Jenny, se quiser deixar suas redes sociais aí, seu LinkedIn pra galera te procurar, bater um papo sobre isso. Obrigado, Thiago, pelo convite, por essa abertura. Eu sei que é um tema muito vasto, né? Mas espero ter plantado uma sementinha de curiosidade aí com nossos colaboradores, com o pessoal. Obrigado aí os bastidores que estão aqui. E quem quiser saber um pouquinho mais, trocar uma ideia, né? Até questionar o que eu falei aqui, estou aberto, pode me procurar no LinkedIn, né? Carlos Gianni, ou no Teams da organização. E o chapter DB1 Agile também pode estar procurando nosso capítulo. Exato, é isso aí, galera. Como ele falou de rede social, aproveita também, segue a DB1 lá no LinkedIn. A gente vai postar o episódio lá e é aquilo de sempre, né? Compartilha, manda pra todo mundo e a gente volta com o DB1 Technology daqui 2 semanas. Timbote dessa vez junto. Até mais. Fechou.